Pois é, tô aqui no centro Belém Velho, né? Praça que eu várias vezes fiz vídeo aqui, né? Dá uma olhadinha. Hoje, 7 de janeiro, né? 2026. Tem que me acostumar com as novas datas, né? E falar sobre violência, né? Por que existe tanta violência na humanidade, né? Na verdade, eu vou falar um aspecto exclusivo, né, da violência, porque isso é estudado pela psicologia, neurologia e até aspectos religiosos, né? No caso do espiritismo, os espíritos menos evoluídos, ainda com instintos primitivos, né? São egoístas demais, pensam só neles, não pensam nos outros, né? Então eu quero falar um outro aspecto, por que é tão complicado resolver a violência e os outros aspectos, lógico, ninguém tem a resposta exata para tudo, né? Mas dá uma ideia do porquê algumas coisas que divulgam por aí às vezes não estão tão exatas, né? Porque muita gente acha que a resposta é muito simples, né? É claro que a gente vê que países com mais empregos, com mais uma renda melhor, enfim, né, outros estilos de educação, enfim, que normalmente são menores a violência. Então, certamente tem uma razoável influência da cultura do seu povo, das condições do seu povo, né? O que não explica tudo, que não justifica, né? Muita coisa. O famoso parar o celular para eu tomar ar, que começa a falar. Mas eu quero falar do aspecto da matemática, né? São 8 bilhões de humanos na Terra. 8 bilhões. A matemática não é muito compreendida, pelo menos aqui no Brasil, né? As pessoas não têm muita noção de proporção, e eu acredito que seja no mundo também, né? Quando se fala na superfície da Terra, no tamanho da Terra, da atmosfera da Terra, a gente vê que as pessoas não têm ideia, às vezes, dos tamanhos, proporção, né? Eu já fiz cálculos aí que se o ser humano fosse o tamanho de uma pulga, na cidade de Porto Alegre, onde eu moro, caberia num espaço bem pequeno toda a população da Terra, né? Ó, vem vindo barulho, eu vou ter que parar. Então, essas noções, né, de altura, né, tudo isso realmente eu noto que aos longos dos anos que as pessoas não têm noção. Eu mesmo também não tinha noção, mas a gente vai vendo com gráficos e imagens muito boas, às vezes, que algumas pessoas produzem, né? Que as coisas são muito maiores do que a gente pensa, claro que muito ridículo e tamanho em relação ao universo, mas em relação ao nosso corpo, né? Acho que se aplica também a quantidade de gente na Terra, né? Vou dar um exemplo. Vou ficar aqui para a favor da luz um pouquinho. Pra cá, então. Aqui em Porto Alegre, né, são em torno de 1.300.000 pessoas. Eu vou arredondar para 1 milhão. 10% seriam 100 mil. 1% da população de Porto Alegre seriam 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Se esse 1% forem pessoas más, assim, aquelas más mesmo, né? De matar, estuprar, de torturar, né, roubar, pessoas bem, né, são bem primitivas, bem egoístas, não se importam com a dor, não se importam com o problema, né, com o sofrimento dos outros. Se apenas 1% for, já teriam 10 mil pessoas só em Porto Alegre. Isso quer dizer que se essas pessoas fizerem 3 maldades por ano, apenas 3 maldades por ano, já daria 30 mil maldades. 30 mil maldades por ano só em Porto Alegre. Então, né, imaginando que 1% só. Mas o ser humano, como a gente sabe, tem uma tendência, né, ao egoísmo, pelo menos em alguma área, né, e a ser violento em alguns momentos, né. Enfim, tem as demais variedades de características humanas, assim, psicológicas, enfim, que podem até uma pessoa não ruim daqui a pouco virar boa no momento ali, de raiva, né? Então, por isso, não há, quando diz, quando vai acabar isso? Não é tão simples, né? Em 8 bilhões de humanos são muitos e muitos milhões
que vão ser maus, e se cada um fizer 2, 3 maldades por ano, já é muita maldade, né? Já é muita coisa ruim, mesmo que uma porcentagem bem pequena seja bem mal. Isso não quer dizer que a gente deva desistir, óbvio, né? De melhorar a educação, de melhorar o comportamento, né? Tanta prova que também até na época que eu nasci, né? As pessoas recebiam outro tipo de educação, que elas respeitavam mais professores, policiais, padres, pessoas idosas, né? Nós aprendimos a respeitar, né? E, enfim, né? Então a educação importa, sim, né? E, enfim, e o resultado não é só fazer campanha na internet. Não sei nem se isso funciona, sinceramente. Não sei se essas campanhas na internet que dizem, você é mal, não seja mal, funciona. Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa má ouve esse tipo de campanha, né? Sou muito mais, acho que, da coisa da educação e da economia melhor, né, de um país. Acho que pode ajudar, né? E para quem for religioso, como eu espírita, a gente tem a esperança e acredita que chega um momento que nasce menos, os espíritos menos, né, menos piores, sei lá, nasce menos piores, né, cada vez menos, e os que são piores vão para outros planetas, né. Então começaria a nascer pessoas melhores no mundo, ou já estão nascendo, enfim. E aí chegaria um ponto que quase toda a população da Terra seria, né, um pouquinho melhor, né. Então essa também é uma esperança, né, que temos, né, porque realmente 8 bilhões, fica difícil imaginar que uma porcentagem não vai ser ruim, né? Mas é isso, acho que deu para entender. Qualquer coisa escreva aí nos comentários, eu tento responder. Eu acho muito confuso responder os comentários, porque a visualização do YouTube é confusa pra caramba, né? Mas eu tento responder. Valeu, tchau.